A gravação foi iniciada. Bom dia a todos. Hoje é 8 de abril de 2022. Vamos dar início à sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Temos hoje em pauta 3 processos. Vamos iniciar pelo processo de PowerBear do Brasil, equipamentos para gestão de resíduos ERELI, AIN 4.128.680. Recurso ordinário de minha relatoria. O Dr. Gabriel está presente para realizar a sustentação oral. Eu vou fazer a leitura das infrações e abro para a sustentação oral. Tá bom, doutor? Perfeito, doutor. Obrigado. São 3 infrações. A primeira é deixar de pagar por meio de guia de recolhimentos especiais o ICMS no valor de tal, na qualidade de responsável, nos períodos de julho a dezembro de 2018, indicado no demonstrativo 1, devido até o momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas por encomenda do exterior e exigido nos termos do artigo 11, inciso 1, a linha D da Lei Complementar 87/96, devido ao desembaraço e a entrada física das mercadorias ocorreram no estado de São Paulo. Trata-se de importações realizadas por encomenda do contribuinte autuado por meio da importadora Connect Comércio Internacional Limitada, localizada na cidade de Maceió, estado de Alagoas, cujo imposto deveria ter sido pago ao estado de São Paulo, uma vez que o desembaraço e a entrada física das mercadorias ocorreram neste estado. Infração 2. Deixou de pagar, por meio de guias de recolhimentos especiais, o ICMS no valor tal, na qualidade responsável, nos períodos de junho a dezembro de 2018, indicado no demonstrativo 2, devido em operações de venda subsequentes à importação por encomenda de mercadorias do exterior pelo importador, Connect Comércio Limitado, localizado no estado de Alagoas, uma vez que as mercadorias foram desembaraçadas no estado de São Paulo e tiveram entrada física no estabelecimento do autuado, configurando circulação apenas dentro deste estado, sendo o ICMS incidente nas operações integralmente devido ao estado de São Paulo. Infração 3 é: creditou-se indevidamente do ICMS no valor tal, destacadas as notas fiscais relacionadas ao demonstrativo 3, emitidas pela empresa Connect, localizada no estado de Alagoas, relativas a vendas interestaduais subsequentes à importação por encomenda de mercadorias do exterior, sendo que tais operações interestaduais não ocorreram, já que as mercadorias foram desembaraçadas no estado de São Paulo e diretamente encaminhadas ao estabelecimento do autuado, ou seja, a circulação de mercadorias se deu apenas dentro do estado de São Paulo. À vontade para a sustentação oral, doutor, 15 minutos, por favor. Obrigado, senhor presidente. Novamente, meu bom dia a todos, a quem não estava aqui inicialmente presente. Prometerei ser breve, tendo em vista a pauta e para fins de otimização do tempo de todos. O tema é de pleno conhecimento dessa Câmara, desse tribunal, né? Nós estamos aqui discutindo uma importação por encomenda, que foi feita, como bem colocado no relatório inicial, feito pela contribuinte, empresa PowerBear, né? Essa mercadoria objeto dessa importação foi previamente encomendada mediante contrato firmado com a empresa chamada Connect, situada em Maceió, no estado de Alagoas. Tá? Então, o que é importante aqui, a primeira premissa que a gente deve ter muito firme é que é inquestionável, é fato incontroverso, o fato de que se trata aqui de importação por encomenda. Então, a modalidade de importação, isso é importante colocar, é uma importação por encomenda. A empresa Connect, situada em Alagoas, firma o contrato com a empresa no exterior, que vai vender essa mercadoria, promove todos os atos de importação, realiza o contrato de câmbio, conforme provas juntadas aos autos. É ela responsável pelo desembaraço dessa mercadoria, exceto que o desembaraço foi realizado no Porto de Santos, né, conforme também se prevê da documentação juntada ao auto de infração, notadamente a declaração de importação, tá? E ato seguinte, ato contínuo à importação, é feita a revenda
dessa mercadoria, né, por meio de nota fiscal própria, né, nota fiscal essa emitida pela empresa Conect situada em Maceió, no estado de Alagoas, inclusive com o CFOP próprio, né, o CFOP 6106, que trata da venda de mercadorias que não necessariamente transitam pelo estabelecimento da empresa que promove essa venda. Então, todo esse quadro fático não deixa dúvidas, e isso não foi sequer objeto de questionamento pela fiscalização, que estamos diante de uma importação por encomenda, né, realizada pela empresa Conect, com posterior revenda à empresa hora autuada e recorrente, PowerBear. Reitera esse fato não só a autuação, né, o auto de infração no seu item 1, ao descrever os fatos, deixa muito claro que se trata de importação por encomenda, mas também a própria decisão de primeira instância, né, que o tempo todo repisa que se trata aqui especificamente de uma importação por encomenda, inclusive dizendo que esse é um fato incontroverso, que não está aqui em questão ou em xeque qualquer requalificação da modalidade de importação. Esse não foi o ponto, essa não foi a premissa que norteou a acusação fiscal. E todos esses esclarecimentos se fazem necessários porque a decisão de primeira instância, assim como o auto de infração, estão amplamente lastreadas na interpretação que já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, né, notadamente no julgamento do tema 520, em sede de repercussão geral, pelo qual o tribunal deixou assente e firme o entendimento de que, nas operações de importação por encomenda, o destinatário legal ou jurídico da mercadoria, e, portanto, aquele que deve recolher o ICMS importação, é a trading, né? É a empresa importadora. Ainda, e esse é o ponto fundamental, que as remessas se façam de forma simbólica, né? Ainda que a entrada da mercadoria se faça de forma simbólica no estabelecimento dessa trade importadora, né? Sendo assim, competente para exigir o ICMS importação será o estado em que está sediada, domiciliada essa empresa importadora, no caso presente, o estado de Alagoas. Então, excelências, eu trago aqui esse ponto para que não esteja muito bem claro e muito bem assente a premissa de que a discussão movida na presente atuação, ela é meramente jurídica. O que se discute aqui é a interpretação da sujeição passiva ou ativa, ou ambas, né, possível do ICMS importação. Está muito claro pela leitura do auto de infração e também, né, da própria decisão de primeira instância, que tanto a autuação quanto o julgador de piso se apegam àquela interpretação segundo a qual o que vale para fins de eleição do sujeito ativo e, portanto, do destinatário da mercadoria é o critério físico, é o critério da destinação física, né? Ou seja, seria devido o ICMS nos termos do artigo 11, inciso 1, a linha D da Lei Complementar 87/96, ao Estado em cujo território se situasse o destinatário físico da mercadoria. Portanto, a autuação utiliza, e assim a decisão de primeira instância, utilizam-se basicamente do argumento de que a mercadoria ou as mercadorias objetos da presente autuação foram desembaraçadas no Porto de Santos, né, não transitaram fisicamente para o estabelecimento importador, a Trading, a Conect, né, e posteriormente foram remetidas desde o recinto alfandegado até o estabelecimento da hora autuada de forma física, né? O transporte foi feito diretamente ao estabelecimento, não tendo havido, portanto, uma operação de remessa física para o estado do Alagoas, o que afastaria a sujeição ativa daquele estado e, portanto, outorgaria ao estado de São Paulo a competência para exigir o presente imposto. Não é esse, no entanto, o entendimento que eu estou firmado, né? O STF claramente declarou a inconstitucionalidade parcial desse dispositivo, que é repetido pela legislação paulista, pelo regulamento do ICMS, né, para dizer, né, que para fins
de fixação do local da operação da prestação, no caso ICMS importação, não vale apenas e necessariamente o local de entrada do bem importado, tendo em conta que a circulação ficta da mercadoria ou simbólica, ela é plenamente aceita no nosso ordenamento jurídico, né? Notadamente na própria lei complementar 87 de 96, que prevê, né, o convênio sem número 70, prevê esse tipo de operação, a instrução normativa 1861, 2018, que trata das modalidades de importação, diz expressamente que, no caso da importação por encomenda, lá no seu artigo 8º, é possível que a remessa se faça de forma simbólica ao estabelecimento importador e direta desde o estabelecimento ao recinto alfandegado, o armazém, o depósito, né, com emissão de nota fiscal própria para o estabelecimento, né, para o qual se promove a revenda da mercadoria. Lógico, não faria qualquer sentido lógico, jurídico, se exigir que essa mercadoria fosse fisicamente até Alagoas, para depois retornar, tendo em vista que foi desembaraçada no Porto de Santos. Então, nós estamos falando de uma situação em que a decisão do STF calha e se aplica ao presente caso e, portanto, não há que se falar em competência do Estado de São Paulo para a exigência do presente imposto. Então, dada a decisão firmada, né, pelo STF no tema 520, em sede de repercussão geral, não temos dúvidas de que o presente auto de infração, notadamente no seu item 1.1, deve ser cancelado, haja vista a incompetência do Estado de São Paulo para exigir ICMS sobre importações que foram realizadas por empresa alagoana, né, e posteriormente revendidas à hora autuada. Com a queda do item número 1 do auto de infração, consequentemente, os itens 1.2, 2.2 e 3.3 devem ser igualmente cancelados, porque toda a autuação está calcada na premissa de que a importação ou o Estado competente para exigir o ICMS importação é o Estado de São Paulo. Mas chama atenção, ainda que assim não se entenda, o fato de que o item 2.2 incorre uma verdadeira contradição aqui, um paradoxo, né, na medida em que exige da hora recorrente o ICMS devido pelas operações subsequentes. E eu digo que há uma contradição pelo seguinte aspecto: qual é a operação subsequente? Né? Se a recorrente é considerada aqui para importadora direta, né, se ela recolhe o ICMS importação, tal como exige o item 1.1, qual é a operação subsequente? Ela revende para si mesma? Quer dizer, esse item 2.2, ainda que na remota hipótese de manutenção do item 1.1, não faz qualquer sentido lógico-jurídico, não há operação subsequente. Se a operação foi feita de maneira direta ou por conta e ordem, né, que fosse, não é, repito, esse o teor da acusação, mas que fosse, o ICMS seria recolhido pela recorrente, né, o ICMS importação, e não haveria qualquer operação subsequente. Então, não há operações subsequentes dentro do Estado. As operações de venda que a recorrente promoveu posteriormente ao ingresso das mercadorias em seu estabelecimento, todas essas foram devidamente tributadas, inclusive foram juntados os documentos fiscais, notadamente o livro de entrada, mostrando o registro dessas mercadorias, né, e o ingresso e a escrituração em seu estabelecimento. Então, não há nada que permita a manutenção do item 2.2, quer dizer, ainda que mantida a premissa da acusação. Seria uma bitributação, um bis in idem, uma exigência de imposto sobre um fato que sequer existiu, nem poderia existir do ponto de vista lógico e jurídico. Então, por esse motivo, ainda que mantido o item 1.1, nós requeremos aqui o cancelamento do item 2.2. Diferente sorte não tem o item 3.3, que aqui acusa a recorrente de haver se creditado indevidamente o ICMS destacado nas notas fiscais de revenda que foram promovidas, foram emitidas pela Conect ao efetivamente revender as mercadorias objeto da autuação à recorrente. Ora, excelências, aqui nós tivemos uma operação que, repito, não foi desqualificada, né, não se
trata aqui de simulação, não se trata aqui de acusação de abuso de direito, não se trata aqui de desqualificação dos fatos e atos jurídicos, do negócio jurídico entabulado, muito pelo contrário, parte da premissa que esse negócio é lícito, e isso estamos todos concordes, mas ainda assim há uma desconsideração da nota fiscal, né, emitida pela Connect, que é uma nota, repito, inclusivamente carimbada pela Cefaz do Estado do Alagoas, quer dizer, uma nota plenamente lícita e regular, que naturalmente dá direito de crédito. O princípio da não cumulatividade diz o direito de crédito está amparado pela incidência do imposto de operação anterior. E houve a incidência do imposto, houve destaque do ICMS, portanto, o crédito tomado pela empresa é igualmente legítimo, ainda que se admitisse a procedência do item 1.1 do auto de infração. Então, em suma, são esses os argumentos que eu gostaria de trazer, a apreciação de Vossas Excelências, para que, primeiramente, dê integral provimento ao recurso com cancelamento de todas as acusações, haja vista que se trata de importação por encomenda, promovida por empresa situada no estado de Alagoas, Connect, com posterior revenda à recorrente, PowerBE, de modo que não há sujeição, não há competência do Estado de São Paulo para exigência do ICMS importação. Ainda que assim não se entenda, né, dada a contradição e a inexistência de operação subsequente, por se tratar de uma operação direta, que seja cancelado o item 2.2, né, haja visto que não houve operação subsequente dentro do Estado e as operações de venda promovidas pelo PowerBE foram todas tributadas, sequer foram objeto de questionamento do auto de infração. Igualmente, seja dado procedência ao recurso ordinário para cancelamento do item 3.3, né, se não pelo entendimento e aplicação do leading case firmado pelo Supremo Tribunal Federal, também pelo princípio da não cumulatividade, haja vista a legitimidade do crédito tomado e amparado por documentos fiscais que em nenhum momento foram declarados inidôneos. Então, são esses, em suma, os argumentos e fico à disposição para quaisquer questões que Vossas Senhorias queiram colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gabriel, pela excelente sustentação oral, a brevidade. Eu vou passar a leitura do voto a partir do seu item 8. Trata-se de recurso ordinário interposto pela recorrente PowerBE do Brasil contra a decisão de primeira instância que julgou integralmente procedente o auto de infração em imposição de multa 4.128.860, dígito 9. O AIN exordial relata 3 acusações. Item 1. Deixar de pagar por meio de guia de recolhimentos especiais, na qualidade de responsável, ICMS devido na importação por encomenda, cujo desembaraço e entrada física ocorrendo no estado de São Paulo, sem que a mercadoria transitasse pelo estabelecimento do importador no estado de Alagoas. Item 2. Deixar de pagar por meio de guia de recolhimentos especiais, na qualidade de responsável, ICMS devido em operações subsequentes à importação por encomenda, cujo desembaraço e entrada física ocorreram no estado de São Paulo, configurando circulação apenas dentro deste estado. Item 3. Creditar-se indevidamente de ICMS destacado em notas fiscais relativas a vendas interestaduais subsequentes à importação por encomenda de mercadorias importadas do exterior, cujo desembaraço e entrada física ocorreram no estado de São Paulo, configurando circulação apenas dentro deste estado. Relativamente ao item 1 do AIN, a recorrente alega, em seu recurso ordinário, que o Estado de São Paulo é incompetente para exigir ICMS importação, uma vez que se trata de importação sob encomenda realizada por empresa importadora Connect, localizada no estado de Alagoas, sendo esse estado o sujeito ativo do imposto. Alega ainda que não existe fundamento legal que embase o disposto no artigo 11, inciso 13 do regulamento do ICMS, quanto à atribuição autuada de responsabilidade pelo imposto incidente no desembaraço aduaneiro e imposição subsequente da qual decorrer a aquisição de mercadoria ou bem importado do exterior. Sem razão a recorrente. De acordo com o artigo 11 da Lei Complementar 87 de 96, o local de ocorrência do fato gerador, em se tratando de mercadoria ou bem importado do exterior, é o do estabelecimento em que ocorrer a entrada física da mercadoria. Transcrevo o referido artigo no seu trecho relevante. A alegação da recorrente
de que a importação por encomenda realizada por empresa estabelecida no estado de Alagoas atrairia para esse estado a competência para exigir o imposto devido na operação não merece prosperar. Isso porque, no caso em tela, a entrada física da mercadoria após o desembaraço aduaneiro se deu no estabelecimento da recorrente em Sorocaba, no estado de São Paulo. Desse modo, não há como considerar o local de ocorrência gerador como sendo o estabelecimento da empresa importadora, posto que não houve entrada física da mercadoria em tal estabelecimento. Entendimento nesse sentido pode ser observado no disposto na cláusula 5ª do Protocolo ICMS 23 de 2009, que dispõe: o sujeito ativo da obrigação tributária é o estado de localização do importador por encomenda, mesmo que o encomendante esteja situado em outro estado, desde que tenha ocorrido a entrada física do bem ou da mercadoria importada do exterior no estabelecimento importador. Vemos, portanto, que o ICMS importação decorrente das importações por encomenda objeto da autuação é devido ao Estado de São Paulo. Em relação à ilegalidade apontada pela recorrente relativamente ao disposto no artigo 11, inciso 13 do regulamento do ICMS, entendo que também não assiste razão à recorrente. Isso porque o artigo 8º, inciso 25 e parágrafo 14 da Lei 6374/89 é claro ao estabelecer a sujeição passiva do destinatário paulista de mercadoria ou bens importados do exterior por importador de outro estado ou Distrito Federal, relativamente ao imposto incidente no desembaraço aduaneiro e em operações subsequentes, na hipótese em que este não realize o pagamento dos referidos impostos ao Estado de São Paulo. Transcrevo o artigo nos seus trechos relevantes, o artigo da Lei 6379. Desse modo, mantenho integralmente o item 1 do AIM. Em relação ao item 2 do AIM, a recorrente alega que os impostos incidentes nas operações subsequentes à importação foram integralmente recolhidos, uma vez que essas já foram devidamente tributadas, tanto pela Connect quanto pelas vendas interestaduais. Quando das vendas estaduais, quanto pela própria recorrente, quanto da saída das mercadorias de seu estabelecimento. Sem razão à recorrente. São fatos incontroversos no processo que as operações objeto de autuação se tratam de importações por encomenda e que as mercadorias foram desembaraçadas no Porto de Santos, no estado de São Paulo, e remetidas ao estabelecimento da recorrente em Sorocaba, também neste estado. Nesse sentido, temos aqui a ocorrência de uma operação interna de circulação de mercadorias no estado de São Paulo, realizada por contribuinte de outro estado com mercadoria existente no território paulista. Diante desse cenário, e analisando-se o disposto nos artigos 15, inciso 6, e 11, inciso 13 do regulamento do ICMS, temos que a recorrente é responsável pelo pagamento do ICMS incidente na operação subsequente ao desembaraço aduaneiro, uma vez que o pagamento do referido imposto não tenha sido realizado pela Connect ao Estado de São Paulo. Escreva os trechos relevantes dos artigos 115 e 11 do regulamento do ICMS. Desse modo, temos que eventual pagamento do imposto realizado pela Connect ao Estado de Alagoas não tem o condão de afastar a acusação, devendo a recorrente realizar os recolhimentos devidos. Também não há que se falar em bitributação, uma vez que o imposto exigido no item 1, no item 2 do AIM, refere-se ao imposto devido pela operação subsequente ao desembaraço aduaneiro, enquanto que o imposto exigido no item 1 refere-se ao imposto devido pela operação de importação. Desse modo, mantenho integralmente o item 2 do AIM. Em relação ao item 3 do AIM, a recorrente alega que é lícito o creditamento do ICMS destacado nas notas fiscais de venda interestadual de mercadorias da Connect para a autuada. De modo que o lançamento realizado fere o princípio da não cumulatividade. Alega ainda que existe incoerência entre os itens 1 e 3 do AIM, uma vez que o item 1 trata-se de ICMS importação e o item 3 trata de circulação de ICMS sobre circulação de mercadorias, de modo que a manutenção das ambas acusações implicaria em cobrança e intensidade do imposto, sem razão à recorrente. A autuação do item 3 se refere ao creditamento indevido de ICMS destacado nas notas fiscais de operações interestaduais de circulação de mercadorias emitidas pela Connect. No entanto, como já discutido quando a análise do item 2 do AIM, restou comprovado que não houve operação interestadual de circulação de mercadorias, mas sim operação interna dentro do Estado de São Paulo. Desse modo,
resta claro que os documentos fiscais emitidos pela importadora não retratam a realidade dos fatos, sendo, portanto, inábeis para acobertar a operação e impedindo a recorrente de efetuar o crédito do imposto, conforme disposto no artigo 59 do regulamento. Transcreva os textos relevantes do referido artigo. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não cumulatividade, uma vez que o direito ao crédito deve ser exercido dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Assim, o destaque de ICMS em nota fiscal de operação de venda interestadual de mercadorias e eventual pagamento de imposto realizado pela Connect ao Estado de Alagoas não tem o condão de validar o crédito escriturado pela recorrente. Também não existe incoerência entre os itens 1 e 3 do AIN. Isso porque o item 1 refere-se ao imposto devido em operação de importação de mercadorias do exterior, enquanto o item 3 refere-se ao crédito do imposto destacado nas supostas operações interestaduais de mercadorias. Desse modo, não há que se falar em cobrança em duplicidade, em caso de manutenção de ambos os itens do AIN. Desse modo, mantenho integralmente o item 3 do AIN. Em relação às alegações acerca da desproporcionalidade e confiscatoriedade das multas aplicadas, ressalto que essas foram calculadas e aplicadas com base em normas vigentes e válidas, razão pela qual as alegações não podem prosperar. Isso porque, por força do artigo 28 da Lei 13.457, é vedado a este órgão de julgamento afastar a aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade, salvo nos casos expressamente previstos. Transcrevo o artigo 28 da Lei 13.457. Não conheço dos argumentos da recorrente acerca da ilegalidade da atualização da base de cálculo da multa, uma vez que contrariam o disposto na súmula 13 de 2018 do TIT. Transcrevo a súmula. Também não conheço dos argumentos da recorrente acerca da ilegalidade da taxa de juros, uma vez que contrariam o disposto na súmula 10 de 2017 do TIT. Transcrevo também a referida súmula. Com base no exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário da recorrente para, no mérito, negar-lhe provimento. E assim como eu voto, alguém tem alguma dúvida? Pois não, doutor Walter. Presidente, eu já julguei essa matéria recentemente, no mandato anterior. E realmente eu entendo que, nesse caso, precisa analisar um pouco melhor a documentação, mas aplica-se o entendimento do STF, que é verdade, tema já conhecido. O ministro Fachin, por meio de embargos de declaração, esclareceu bem essa questão, criou 3 operações, de operação própria, por encomenda e por conta e ordem. E a grande discussão é a questão por conta e ordem. Então, se o presidente me permitir, para não ficar cansativo, pedir preferência, eu peço vista com um compromisso de trazer logo esse voto nesse sentido. É lógico que precisa verificar a documentação, mas eu vi o contrato de câmbio foi fechado em nome da empresa importadora, o CFOP é de venda. Então, são características de uma operação por encomenda. Tem contrato de fornecimento por encomenda. Entendo a posição do fisco do Estado de São Paulo, é bem conhecido isso, é bastante antigo, mas o problema é essa decisão do Supremo, que é recente, né? E o ministro Fachin tem esses embargos de declaração aí, que é uma aula para nós aí no dia a dia, né? Dessas operações, para saber como julgar, né? Eu entendo dessa forma. Então, se não ficou configurada uma fraude, por exemplo, eu li que na DI, por exemplo, está o nome da empresa importadora. Só que tem uma instrução normativa que diz o seguinte, da Receita Federal, que diz o seguinte: ó, enquanto não tiver um campo próprio para encomendante, vai colocar como adquirente mesmo. Então, são algumas coisas que a gente tem que analisar, do meu ponto de vista aqui, do meu voto, que eu já votei anteriormente, por isso que eu peço vista e trago logo na sequência, tá? Se o presidente permitir. Perfeito. Eu vou registrar o voto aqui e você pede vistas. Obrigado, presidente. Certo. Pode realizar o pedido de vistas que eu defiro aqui.
Então, doutor Gabriel, foram conferidas vistas ao doutor Walter para análise da questão do tema do STF e retornamos em breve, assim que tivermos as vistas do doutor. Obrigado, presidente. Obrigado. Bom dia a todos, bom trabalho, bom resto de semana. Eu também. Tchau, tchau. Vamos passar agora ao processo de Fleury S.A. Medicina e Saúde, em 4045905, um recurso misto de relatoria do Dr. Walter. O Dr. Mário está presente para fazer a sustentação oral. Pois não. Dr. Walter que leia o relatório. Presidente, eu queria fazer... Obrigado, presidente. Eu queria só fazer uma proposta antes. Eu estava lendo os autos, ele ficou um pouco confuso para mim depois do recurso ordinário para frente. E ali tem eu vou ler o voto direitinho, mas ali tem um pedido de extinção do crédito tributário por conversão do depósito em renda por parte da Fazenda, núcleo fiscal. Só que a representação fiscal, ela não se manifestou. Eu não vi, após essa juntada desse documento do núcleo fiscal, nada nesse sentido. A minha proposta seria conhecer do recurso, né, do recurso ordinário, para cancelar o auto de infração, porque existe um pedido por parte do próprio núcleo fiscal. Aí eu queria pedir gentileza, presidente, se a doutora representação fiscal pudesse manifestar se concorda, não concorda, porque se não concordasse, eu ia até pedir para retirar de pauta, porque para mim a questão está encerrada, não teria o que analisar. Tá, por gentileza. No caso, se a gente vai obter uma manifestação da representação fiscal, talvez seja o caso de a gente converter em diligência para a própria representação, para que ela se manifeste por escrito nos autos e essa questão fique pacificada, para não tenha dúvida sobre isso. Tá, ok. Então, eu não sei se o senhor vai querer, se o voto do senhor comporta essa alteração. Eu faço as alterações aqui necessárias. Eu coloquei o voto, eu expliquei o que estava acontecendo, e no final, na parte dispositiva e na emenda, eu coloco conversão em julgamento para a representação fiscal. Pode ser, presidente? Perfeito, então. Eu Vamos fazer faço desse isso modo. em 5 minutos. Perfeito. Menos do que isso aí. A Obrigado, gente presidente. aguarda.
Presidente, já fiz a alteração. Se puder liberar aqui a edição do voto, eu agradeço. Acho que agora já dá para editar. Ok, obrigado, presidente. Eu vou registrar que a sustentação oral ficou adiada para o retorno da diligência. Perfeito, doutor Mário? Obrigado, ilustres jogadores. Bom dia, bom trabalho. Até logo. Até logo, doutor. Muito obrigado pela presença. Bom, então, eu vou abrir aqui, né, encerrar os debates para a gente poder... Alguém tem alguma dúvida em relação a essa proposta do Dr. Walter? Algum questionamento em relação à conversão de diligência? Não? Perfeito, então. Verificação de quórum. Doutor José Ricardo, o senhor conseguiu confirmar a presença? Confirmei, presidente. Confirmei também. Aqui no meu sistema não consta como confirmada a presença do Dr. José Ricardo. Vou entrar de novo, então. Deixa eu aqui. Um momento. Ele apareceu? Ainda não. A confirmação do quórum da votação. Eu vou cancelar a verificação do quórum da votação para tentar de novo. Tá.
Aberta de novo a verificação de quórum e a votação. O Dr. Carlos confirmou. Deixa eu só ver aqui. Dentro do processo, o botão confirmar a presença não apareceu para o senhor? Um segundo. Ah, agora apareceu. Tá. Confirmei. Perfeito, agora a presença é confirmada. Iniciada a votação. Encerrada a votação, o processo foi convertido em diligência para a representação fiscal, nos termos do voto do Dr. Walter. Agora é o processo de Impacta S.A. Indústria e Comércio, auto de infração 401.965, recurso ordinário de relatoria do Dr. Carlos Henrique Martins de Lima. Obrigado, presidente. O auto de infração é composto de uma infração, da qual descrevo. Deixou de pagar o ICMS montante de tanto, nos períodos de abril, maio, agosto e outubro de 2013, por não haver escriturado regularmente no livro fiscal próprio, registro de saídas, EFD, escrituração fiscal digital, notas fiscais, eletrônicas, relacionado ao demonstrativo e anexo relativas a operações tributadas, conforme vigência e capitulações do auto de infração. Conformada, a recorrente apresentou defesa de folhas 51 a 103, foi certificada as folhas 272, o decurso do prazo para apresentação da manifestação fiscal e as folhas 274, houve conversão de julgamento de diligência para manifestação da autoridade atuante, se de fato os juros foram calculados de acordo com o artigo 96 das 6.374, que vigorava no momento da lavratura do presente auto de infração com as alterações promovidas pela Lei 16.497, bem como para pronunciar conclusivamente nos presentes autos. Em cumprimento ao determinado, o órgão autônomo realizou manifestações de folhas 277 a 278, pugnando pela procedência do auto de infração, informando a questão dos juros, a questão dos amparos e dos cálculos dos juros constantes da DDF. A recorrente, em resposta à diligência, folhas 284 e 291, reiterou o erro de cálculo de juros, bem como os demais termos de defesa pugnando pela improcedência da auto de infração. O julgador fiscal em decisão de folhas 296 e 304 julgou procedente o auto de infração e manteve exigências contidas no auto de infração sem qualquer alteração. A recorrente apresentou o recurso ordinário, reprisando todos os argumentos de defesa. Reprisando todos os argumentos de defesa, especialmente para que as mercadorias constantes das notas fiscais para que embasarem a autuação fiscal não foram postas em circulação em razão do seu cancelamento, sendo incabível a cobrança de ICMS sobre elas, face à não ocorrência do fato gerador nos termos do artigo 2º, inciso 1 do RICMES, e que, na eventualidade de ter ocorrido alguma falha do recebimento do cancelamento das referidas notas por parte da Secretaria da Fazenda, e ainda assim, há que se falar em falta de recolhimento de ICMS diante da ausência da circulação de mercadoria. Houve o requerimento de sustentação oral, mas não apresentou. A representação fiscal apresentou parecer rebatendo todos os pontos apresentados, repisando, posicionando pelo não provimento de recurso ordinário. A recorrente apresentou memoriais. Para maior segurança do julgamento de recurso ordinário, houve conversão de julgamento em diligência folhas 373 e 374 para que a recorrente juntasse nos autos prazo de 30 dias cópia do livro de registro de entrada e destinatário das notas fiscais correspondentes ao período que teriam de serem escriturados e ou declaração firmada pelo representante legal do destinatário da nota fiscal que não ocorreu a operação e não utilizou o crédito e o valor do imposto registrado no documento fiscal. A recorrente foi notificada para apresentar a documentação solicitada, folhas 383, sendo em vista manifestado 3 folhas 395, tendo juntado e-mail e declaração de empresa listados, afirmando que não registraram notas fiscais e seus livros registrados em entradas.
A recorrente apresentou memoriais florestais, reiterando o pedido pelo provimento do recurso ordinário apresentado. Novamente, o julgamento foi convertido em diligência, os folhas 441 a 442, para que a fiscalização se manifestasse acerca dos documentos juntados pela recorrente em cumprimento da diligência anterior, tendo esta se manifestado as folhas 449, no sentido de que, embora os destinatários tenham se declarado que não realizaram tais operações tributadas, estas não se encontram lançadas no livro de registro de saídas, nem foram canceladas regularmente, conforme previsto na legislação vigente, tendo o presente auto de fração sido regularmente lavrados, sendo a lavração apontada legítima. A recorrente se manifestou em folhas tais no sentido de que, como pontuado pela colenda da Câmara julgadora deste egrégio tribunal, quanto ao início do julgamento recursionário, a infração imputada ela é de natureza material e não acessória, uma vez que não exige imposto relativo à emissão de documentos nas fiscais cujas operações não foram realizadas. Deste modo, afirma que, logrado o êxito em comprovar que as operações de tela de fato não foram realizadas e não resta alternativa senão cancelamento integral da infração, visto que o caso seja mantido presente em exação, implicaria dupla tributação sobre as mesmas mercadorias e no enriquecimento de início do Estado. Eis que, em razão do cancelamento das notas fiscais inicialmente emitidas, os produtos foram devidamente oferecidos de tributação para a recorrente. A representação fiscal, no parecer de folhas tais, reiterou os pareceres anteriores e as manifestações fiscais apresentadas manifestam pelo não provimento do recurso ordinário. Vieram-me conclusos esse é o relatório. Agora eu vou direto ao voto. Primeiramente, eu faço a preliminar pela ausência de descrição do fato gerador e a falha na capitulação legal. Isso porque a autoridade fiscal capitulou a infração dos artigos 58, 215, 287, artigo 52 do Riquemes em verbos, da quais eu transcrevo. Não há como negar que a recorrente cometeu a infração perfeitamente capitulada, eis que não escriturou as notas fiscais como determinam os dispositivos subtranscritos, ainda que alegue que as operações foram canceladas. E ela não procedeu ao cancelamento dos mencionados documentos, estando corretamente capituladas as infrações e as penalidades em que incorreu. Portanto, foram indicados corretamente todos os dispositivos legais violados e as capitalizações das penalidades, não havendo que se falar em omissão, tendo sido atendidos os requisitos do artigo 142 e 34 da 3.457. Foram concedidos à recorrente de observar todos os prazos para que apresentasse documentos e se defendesse das acusações que lhe foram imputadas, não havendo que se falar em violação do exercício de ampla defesa do contraditório. Por conseguinte, a preliminar de nulidade de voto fração não merece acolhida, e a prática da infração permanece em controvérsia. No tocante ao mérito, a recorrente apenas alega que as operações foram canceladas e junto histórico de processamento das notas fiscais, folhas 106, 109, 112, 115, 118 e 121. Tendo sido notificado por este egrégio Tribunal de Impostos e Taxas e apresentou de folhas 391 a 395, e-mail e declaração das empresas listadas afirmando que não registraram as notas fiscais em seus livros de registro de entradas. Por conseguinte, no tocante ao mérito, a recorrente confessa a prática da infração, ou seja, a não escrituração das mencionadas notas fiscais, mas tenta se justificar afirmando que nas telas anexadas, folhas 105, 108, 111, 114, 117 e 120, teriam sido obtidas nesse sistema e comprovariam a solicitação de cancelamento, o que não se confundiria com o cancelamento no sistema fiscal, em que, em se tratando do sistema de transmissão de informações eventuais, as falhas estariam fora do campo do controle da recorrente, que não pode, de forma alguma, ser responsabilidade por eventuais inconsistências na recepção das informações. Vale destacar que nos termos do artigo 18 da Portaria K 162/08, na hipótese de ter sido emitido o documento fiscal sem que a mercadoria tenha saído do estabelecimento do vendedor, o contribuinte deverá proceder ao cancelamento da nota fiscal adotando os seguintes procedimentos, da qual eu transcrevo o artigo 18. Ora, a recorrente não solicitou o cancelamento das notas fiscais eletrônicas de acordo com os procedimentos previstos e mencionados na portaria, preferindo adotar o procedimento próprio para resolver a questão sem qualquer fundamento legal. Neste contexto, resta perfeitamente caracterizada a infração a situação relativa no presente do auto de infração, tendo inclusive a recorrente admitido a não escrituração dos documentos. Assim, não merece acolhida das alegações da recorrente, pois, como destacado na decisão de primeira instância administrativa, a recorrente não comprovou nem mesmo que os cancelamentos teriam sido solicitados à Secretaria da Fazenda, como determinado pelas normas vinculadas ao artigo 18 mencionado na portaria CAD. Se afigura totalmente procedentes das alegações da recorrente quanto ao caráter confiscatório, multa, bem como a violação dos princípios constitucionais da proporcionalidade
Eis que não cabe a esse órgão julgador de julgamento avaliar os critérios de caracterização com fisco da proporcionalidade, razoabilidade, capacidade contributiva adotados pelo Poder Judiciário, como também não cabe lhe julgar a inconstitucionalidade das normas, cabendo apenas cumpri-las. Assim, a multa é a penalidade por descumprimento da obrigação tributária, principal acessório, e visa punir o infrator que tenha agido com desacordo com a legislação tributária. Deste modo, dado o caráter coercitivo, visa desestimular a prática infracional, restando perfeitamente subsumida a hipótese dos autos. Tendo em consideração a alegação do recorrente sobre indevida incidência de juros, bem como a atualização do valor básico das multas, esse tribunal já há um posicionamento pela súmula 10 e súmula 13. Desse modo, é legítima a incidência da questão dos juros e aqui a questão da multa. Antes disposto, decido conhecer o recurso ordinário e negar provimento, mantendo a íntegra da decisão proferida em iniciar o julgamento de defesa, na qual julgou procedente o auto de infração. É assim que eu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Carlos. Alguém tem alguma dúvida? Então, pedir ao doutor Carlos que registre o voto, a gente prosseguir com a votação. Já registrei, presidente. Muito obrigado. Verificação de quórum. Iniciada a votação. Encerrada a votação. Auto de infração 4.101.965, Impacta S.A. Indústria e Comércio. Recurso ordinário conhecido e não provido nos termos do voto do Dr. Carlos. E com a conclusão desse julgamento, encerramos a sessão. Agradeço a presença de todos. Peço ao Hélio que encerre a gravação, para que podamos concluir aqui. Muito obrigado e um bom dia a todos. Peço que aguardem o final da finalização da gravação.